Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de agosto de 2022, e embora eu tenha tocado nesse assunto no vídeo Ciro deveria renunciar, aqui eu quero focar num ponto específico para deixar claro que não seria bom para o Brasil uma vitória de Lula em primeiro turno. Por quê? Porque toda a noção de fraude das corjas bolsonaristas se baseia na ideia de tentar promover uma ruptura entre o resultado da eleição e a realidade. Só que essa ruptura não existe porque ela tem sido historicamente consistente. Os institutos de pesquisa têm confirmado os resultados das eleições presidenciais. Elas têm sido bastante coerentes, ainda que com uma possível variaçãozinha dentro de margens de erro. O que ocorreu nas eleições presidenciais do Brasil até hoje é que todas elas foram perfeitamente de acordo com as previsões eleitorais. Para que isso fosse falsificado, teria que haver uma conspiração monumental entre todo o sistema eleitoral e todos os institutos de pesquisas, inclusive internacionais, todos os partidos que endossam esses institutos, todas as instituições, seria uma hiper-mega conspiração absolutamente alucinante. Agora, é possível, é perfeitamente plausível que ocorressem talvez algumas distorções dentro de margens de erro. E é por isso que a única eleição presidencial do Brasil onde se pode realmente falar na possibilidade de uma fraude foi o segundo turno entre Dilma e Aécio em 2014, porque ali a diferença se deu dentro da margem de erro. Então, as pesquisas não teriam sido capazes de desmentir o resultado. Se houver uma vitória dentro de uma margem de erro, aí o discurso de fraude se torna plausível. E o que vai acontecer no caso de uma vitória de Lula em primeiro turno? Exatamente uma vitória apertadíssima dentro da margem de erro. E aí você vai dar ao bolsonarismo um argumento plausível para que se lance dúvidas sobre o sistema eleitoral. É fato que hostes bolsonaristas estão se preparando para gerar algum tipo de balbúrdia no nosso cenário social. Só que essas tentativas tenderão a ser muito mais agressivas e muito mais perigosas quanto maior o embasamento que eles puderem ter. E uma vitória em 2 turnos por uma diferença de aproximadamente 10 pontos percentuais é uma vitória consistente que não vai ser questionada por absolutamente ninguém fora dos delírios e paranoias bolsonaristas. Agora, uma vitória apertadíssima de Lula em primeiro turno, aí essa vitória passará a ser suspeita. E aí vai ficar aquela perpétua dúvida do que teria acontecido no segundo turno. Muitos bolsonaristas estão apostando numa virada nessa segunda fase. E é por isso que você manter um segundo turno que vai continuar desenvolvendo aquele mesmo padrão, aquelas mesmas previsões, tenderá com o tempo a ir esfriando os ânimos, pelo menos dos menos exaltados, permitindo que apenas aquela base nuclear mais radical, mais rígida, ainda se mobilize nas suas pretensões golpistas. Ao passo que uma vitória em primeiro turno por uma margem suspeitíssima, mobiliza a base bolsonarista inteira e lança dúvidas até em pessoas que não são bolsonaristas, mas que vão ser obrigadas a reconhecer que aí sim uma fraude passa a ser pelo menos plausível, mesmo que você ainda não acredite nela. Portanto, não. Lula ganhar em primeiro turno não é uma boa ideia. Vai tornar a situação ainda mais tensa, vai precipitar movimentos potencialmente golpistas. E, para ser sincero, isso é um tanto quanto auto-evidente. É até bastante estranho que o próprio PT não se dê conta disso. Talvez porque queira ver o circo pegar fogo, baseado naquela afirmação que já fiz há algum tempo, que a melhor forma de acabar com o bolsonarismo é deixar ele tentar o movimento golpista. Mas basicamente o recado é esse: não esperem que uma vitória de Lula em primeiro turno pacifique coisa nenhuma. Pelo contrário, vai piorar. É preferível ganhar em 2 turnos. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 27 de agosto de 2022. Muito obrigado por sua atenção.